nome é Fernando Duarte, então hoje a gente vai falar sobre fratura da diáfise do fêmur em crianças. Tá? Então a aula ela vai se basear na introdução, no mecanismo de trauma, no diagnóstico, nas classificações das fraturas, no tratamento, que nesse caso é estratificado por idade, e as complicações dessa fratura. Então a fratura de fêmur na criança é a fratura pediátrica mais comum que leva à hospitalização, é aproximadamente 1,6% de todas as fraturas na criança. Tá? É mais comum em meninos, tem uma distribuição bimodal. O primeiro pico é no início da marcha, com queda simples, e o pico em adolescentes e jovens que são vítimas de trauma de alta energia. Certo? O mecanismo de trauma. A etiologia da lesão ela varia de acordo com a idade da criança, né? Então, antes da idade da marcha, 80% das fraturas decorrem de abuso infantil, certo? E em crianças mais velhas, a causa mais comum são traumas de alta energia, 90% deles acidentes automobilísticos. Fraturas por estresse, apesar de comum, ela pode ocorrer principalmente em atletas adolescentes, né, que ultimamente vem se aumentando esse número. E fraturas patológicas, elas são raras, né? Lembrar que pacientes com osteogênese imperfeita, cisto, aneurismático, granuloma eosinofílico, cisto ósseo simples, como é no caso dessa radiografia. Tá? Como que é realizado o diagnóstico? Então, existe um mecanismo sempre claro de fratura, a deformidade, um edema, uma dor local. A criança ela deve ser sempre examinada como um todo, né? Normalmente essas lesões de fêmur não levam à hipotensão da criança. O raio-x ele deve ser realizado em todo o fêmur, no quadris e nos joelhos. Então aqui a gente tem uma radiografia do fêmur inteiro, da bacia e dos joelhos, para lembrar sempre de pedir essa série. A classificação, ela normalmente é classificada em espiral, transversa ou oblíqua curta, cominuta ou não cominuta, exposta ou fechada. O tipo de fratura mais comum em criança, mais de 50%, é a transversa simples fechada e não cominuta, certo? O tratamento. Nesse caso, ele é estratificado de acordo com a idade. Lembrar sempre que devem ser considerados também o peso do paciente, lesões associadas, o traço da fratura e fatores socioeconômicos. Tá? Então, em pacientes bem jovens, né, os infantos, devido ao seu periósteo espesso, normalmente são fraturas estáveis. Ela deve ser avaliada sempre doenças metabólicas e, principalmente, abuso infantil. Tá? Fratura típica, espiral do fêmur proximal com flexão do fragmento proximal. E raramente essa fratura ela vai necessitar de redução, não vai precisar de redução. O tratamento nessa faixa etária é sempre o suspensório de Pavlik. Tá? Vamos falar um pouquinho do suspensório então. É ideal para fraturas proximais ou mediais da diáfise do fêmur que ocorrem durante o parto. Tá? Para melhor manter a redução da fratura, você sempre pode usar um enfaixamento ao redor da coxa, para você limitar o compartimento, certo? O quadril tem que estar em moderada flexão e abdução, ele é aceito qualquer alinhamento com menos de 1 centímetro de encurtamento, então lembrar que o grande vilão nesses pacientes é o encurtamento, e a tração ela é reservada para as raras fraturas que apresentam encurtamento maior que 2 centímetros, então o paciente é ficado na tração e depois é passado para o suspensório. Tá? Em período pré-escolar, pacientes que variam de 6 meses até 5 anos de idade. Então a gente usa sempre, o tratamento indicado é a espica gessada. Então é fazer um GPP, né? É o tratamento de escolha para fraturas isoladas de fêmur com menos de 2 centímetros de encurtamento. Se tiver mais 2 centímetros de encurtamento, então o paciente fica de 3 até 10 dias de tração e depois é colocado o gesso. O fixador externo é usado para fraturas expostas e para pacientes politraumatizados. E a haste intramedular para crianças com doenças metabólicas ou normalmente após politrauma também pode ser utilizada nessa faixa etária. Né? Então o gesso, falar um pouquinho do gesso, como é feito. A melhor forma de tratamento para fraturas isoladas de fêmur em crianças menores de 5 a 6 anos de idade. Quando que ele é contraindicado? Quando você tem um encurtamento maior que 2 centímetros, um edema importante ou com lesões associadas que contraindiquem o uso de gesso. Ele tem um baixo custo, um baixo risco e uma taxa de bons resultados bastante alta. O desvio inicial da fratura é o principal fator associado na perda da redução e normalmente quando você tem um encurtamento maior de 2 centímetros, você pode usar tração e fixador externo também. Tá?
Como que é feito a técnica para colocar o gesso? Então o paciente ele é colocado sempre na posição, pode ser sentado, né? Mas tem que ter 90 graus de flexão de joelho e quadris e abdução de 30 a 15 graus de rotação externa e perna. Aí você vai sempre aplicar uma força em valgo, que é para fazer a redução da fratura. Quanto mais proximal for a fratura, mais fletido você tem que estar o quadril, que você vai conseguir relaxar a musculatura e alinhar melhor essa fratura. Você tem que evitar a tração excessiva durante a colocação do gesso por causa do risco de síndrome compartimental e lembrar, todos os pacientes têm que ser observados por 24 horas para afastar lesões neurovasculares. 7 a 10 dias após a lesão, a janela perfeita para realizar qualquer cunha, então se você achar que um alinhamento não está adequado, entre 7 e 10 dias é o intervalo que você tem para realizar cunhas e alinhar a fratura. Geralmente é usado de 4 a 8 semanas e esse tempo vai depender da idade da criança. Crianças de 5 a 11 anos de idade, então o tratamento mais indicado para essas crianças são as hastes intramedulares flexíveis, né, que é a mais utilizada. Podem ser usadas também placas submusculares e fixadores externos, né, e o gesso para fraturas sem desvio, né, e precisam ser alterados ao longo do tratamento para prevenir deformidades angulares. Então o gesso já não é mais indicado, mesmo porque essas crianças já são grandes, é difícil manter elas no gesso. Então as hastes flexíveis, fixadores externos e as placas são a forma de tratamento mais indicada. Tá? A haste intramedular é o método mais utilizado nessa faixa etária, também indicado para pacientes politraumatizados, com trauma crânioencefálico, para pacientes com espasticidade, né? Lembrar que é utilizada para pacientes com menos de 50 quilos, tá? Então, pacientes gordinhos, eles não podem fazer esse tipo de síntese, tá? Normalmente, as hastes são retiradas de 6 a 12 semanas depois da sua colocação, porém, alguns cirurgiões optam por deixar a haste lá dentro. A gente tem a conduta de normalmente retirar essas hastes. Tá? Então, falar um pouco da técnica da colocação. O tamanho normalmente é determinado pelo menor diâmetro do fêmur. Você faz o diâmetro do fêmur e multiplica por 0,4, né? Ou seja, 40%. Então, é ideal que as hastes elas sejam colocadas de tamanhos similares, né? São pré-moldadas para aumentar a resistência ao estresse em varo, valgo e rotacional. Tá? Então aí a técnica de colocação da haste, você faz uma incisão medial e uma lateral, né? Na introdução das hastes, normalmente você faz uma broca enrolei aqui. Tá. Então são colocadas sempre duas hastes de tamanhos similares, devem ser utilizadas, são pré-moldadas para aumentar a resistência ao estresse em varo, valgo e rotacional, né? As incisões, elas sempre são feitas medial e lateral distais, 2 a 3 centímetros local de introdução das hastes, né? Que são de 2,5 a 3 centímetros proximais à fise distal do fêmur. As hastes são introduzidas sempre de forma retrógrada, tá? Elas devem ser introduzidas inicialmente até o foco da fratura, então você coloca até o foco, aí você reduz a fratura e termina a introdução dessas hastes em direção ao colo femoral e a outra em relação ao trocânter, né? As hastes elas são puxadas proximamente sempre 2 centímetros e cortadas e depois elas são reintroduzidas para dentro do fêmur. Tá? Crianças de 12 anos até a maturidade esquelética, aí nessa faixa etária, que é adolescência e pré-adolescência, ela pode ser utilizadas as hastes bloqueadas com entradas trocantéricas. Né? Então essas hastes rígidas, o ponto de entrada pela fossa piriforme, né, diminui o risco de osteonecrose na cabeça femoral, por isso que essas hastes podem ser usadas nessa idade. Utilizadas para fraturas em adolescentes. Fraturas instáveis são melhores tratadas com hastes bloqueadas, que mantêm o comprimento e alinhamento, e as recródas elas são contraindicadas para pacientes com a fise aberta, para não invadir a fise do joelho. As complicações são problemas do crescimento do fêmur proximal, discrepância de comprimento e a osteonecrose que pode acontecer. Tá? Então, um resuminho do tratamento. Pacientes menores de 6 meses, Pavlik. De 6 meses a 5 anos, gesso, tração mais gesso, hastes flexíveis ou fixadores externos. De 5 a 11 anos, você já pensa em hastes flexíveis. Pode usar placa, pode usar fixador externo. E paciente acima de 11 anos, a maturidade, as hastes bloqueadas. E aí também avaliação no uso de placas, de fixadores externos, mas as hastes bloqueadas como padrão ouro. Tá? Aí é uma tabela mostrando os desvios aceitáveis em cada faixa etária. Então a gente divide em varo e valgo, o desvio anterior-posterior e o encurtamento, o quanto é aceitável em cada faixa etária.
E as complicações mais frequentes dessas fraturas é a discrepância dos membros, deformidades angulares, deformidades rotacionais, a não união, a união tardia, a presença de fraqueza muscular, infecção e lesões neurovasculares. Obrigado.